Nesse vídeo eu vou fazer alguns comentários sobre a entrevista de Jorge Vercillo no podcast Amplifica com Rafael Bittencourt, guitarrista da banda Angra. Para efeitos de tornar o vídeo mais objetivo, eu vou assumir que se você veio parar aqui, você conhece o podcast, você conhece o Rafael Bittencourt, conhece Jorge Vercillo, e você sabe mais ou menos, né, o que aconteceu ali, você provavelmente assistiu o vídeo original e de repente recebeu na recomendação um vídeo relacionado e clicou por interesse de repente ver um comentário de alguém da área da biologia sobre o que foi dito ali, uma vez que eles tocaram em algum ponto da entrevista no tema da evolução. E criaram, né, um recorte, e foi nesse recorte que eu acabei clicando também, porque eu vi que tinha a ver com Darwin, né? E cliquei por interesse. Achei uma conversa super legal e gostaria de fazer alguns comentários pontuais sobre algumas coisas que foram ditas. Para começo de conversa aqui, eu quero deixar bem claro que o Jorge Vercillo ele é um grande artista. Eu não sou um grande ouvinte de todo o repertório dele, da discografia dele, mas eu conheço algumas músicas, especialmente uma música que nem é dele, né, do João Bosco, mas a Papel Machê, que eu prefiro, eu gosto muito da versão dele e ouço bastante, tá nas minhas playlists, né? Então assim, é um artista porque eu tenho uma grande admiração, a voz dele, a técnica dele no violão. E o que eu vou comentar aqui é pontualmente assim alguns comentários que ele fez, talvez de forma meio irresponsável e leviana, sobre alguns aspectos das teorias científicas, né? Não é uma crítica contra a pessoa dele, é apenas uma crítica assim, é apenas um comentário científico, né, com uma visão um pouco mais científica. Nem é de defesa também, eu não vou ficar entrando em pormenores aqui da teoria. Eu só quero explorar assim, um pouco o aspecto da relevância disso que foi discutido, da forma como foi discutida, por ser quem é, né? E por ter sido dito o que foi dito. E basicamente assim, é mais um vídeo assim explorando mesmo o cenário geral. Não vou entrar em pormenores de defesa da teoria, até porque, né, defesa da teoria da evolução, a teoria da evolução já está por aí há o quê? 200 anos, né? Já foi amplamente discutida, muitas pessoas tentaram refutar, algumas chegaram bem próximo. Darwin, né, mesmo em vida ainda, recebeu muitas críticas severas em relação às ideias dele, e muitos aspectos ali da teoria sobreviveram a toda essa inundação de críticas e de tentativas de refutação. E se hoje ainda estamos falando de Darwin e de evolução, é porque tem alguma coisa ali, né, de real nisso. Então eu não vou nem entrar muito assim em defesa da teoria, tá? Tem muito material na internet, enfim, para defender a teoria. O ponto aqui realmente é entrar na conversa que eles tiveram e pontos assim gerais sobre a forma como a ciência foi tratada nesse contexto aqui. Então, para começar, vamos ver um ponto aqui em que ele fala logo no começo do vídeo, do recorte, né? Presta atenção no que ele fala aqui logo no começo. Né? Eu uma vez ouvi um extraterrestre falando sobre isso. Então, assim, ele começa falando que ele ouviu um extraterrestre falando sobre alguma coisa. Beleza. Mas em seguida a coisa muda, vamos ver. E falando tudo depende de uma questão de perspectiva. Para, João Kleber. João Kleber, tô brincando. É que ele foi conversar com o extraterrestre. Não conversei. Eu li um texto que... Então, assim, ele começa, né? Ele puxa um assunto falando. Eu ouvi um extraterrestre falando, mas quando ele é confrontado, né? De forma até de brincadeira ali, ele volta atrás. Ele fala: não conversei. Eu li um texto. O que isso aponta pra gente? Ele não tá realmente aqui com nenhum compromisso com o que é real, com o que é verdade. Ele tá aqui numa conversa, ele tá brincando, né, com conceitos, com a realidade de uma maneira geral. Ele é uma pessoa que demonstra, ao longo de toda a entrevista, que explora muito as diversas facetas da realidade. Isso fala muito sobre a personalidade, né, artística da pessoa. Essa parte aqui do extraterrestre já demonstra que isso aqui ele não tem realmente um compromisso com a realidade. Ele tá aqui para provocar, para explorar, para trazer o contraditório, sabe? E para brincar mesmo, para ter um momento aqui talvez de descontração, de diversão. Mesmo que ele leve isso um pouco a sério, mas a gente tem que ter um pé atrás com o que ele vai falar ao longo de toda a entrevista. Em seguida, ele vai entrar numa discussão aqui sobre o ser humano, o caráter alienígena do ser humano em relação à natureza. E eu achei esse trecho muito interessante. Foi um dos trechos assim, que mais me chamou a atenção mesmo na entrevista. Ele vai elaborar aqui um pouco. Vamos ver se a gente consegue assistir aqui. E aí eu faço um comentário no final. Porque, na minha opinião pessoal, nós somos de fora do planeta. O Homo sapiens não é natural da Terra. Então, já começa por aí. Repara que ele coloca, na minha opinião pessoal. Né? Ou seja, é o que ele tá falando, é o que passa na cabeça dele. Ele não tá otorgando para o que ele tá falando, né, um caráter de verdade, atemporal, uma coisa inquestionável. Em algum momento ele até fala sobre se ele poderia ser refutado, alguma coisa assim. Mas ele colocou, na minha opinião. Então, assim, considere isso. Porque o que ele vai falar em seguida é muito interessante. Eu achei super legal mesmo. Até polemizou aí o F5, Folha de São Paulo. Ele vai falar aqui alguma questão aqui pontual sobre uma polêmica no passado.
Aqui é onde ele vai efetivamente entrar um pouco no que foi dito. Eu até deveria ter procurado essa entrevista aí. Tô até querendo ver depois dessa entrevista. Mas vamos ver o que ele falou. Que o ser humano tinha uma postura cotidiana claramente alienígena. E quem pode me contestar nisso? Eu acho que eu não. Tá vendo? Aqui ele coloca, quem pode me contestar nisso? Aqui ele já provoca muito, né? Aqui ele já coloca realmente uma provocação assim, mais. Ele já traz assim, o que eu vou falar agora é uma coisa muito, enfim, real, assim, muito, pelo menos na cabeça dele, né? Eu tô falando não é tão maluco assim. O ser humano tem uma postura alienígena, sim. O ser humano degrada o planeta. Essa espécie agora daqui, da terceira dimensão atual da Terra, o Homo sapiens, sapiens atual da Terra, O ser humano da terceira dimensão. escraviza todas as espécies, degrada Ele vai trazer aqui algumas pontuações ecológicas sobre o que ele acha que torna o ser humano um alienígena no planeta. E eu achei muito interessante, assim, vamos ver até o final. o planeta, acha estranho uma criança sentar na grama, acha estranho uma criança, um neném botar a mão na terra. E isso que ele está colocando, eu sempre percebi também isso no estudo da ecologia, quando a gente coloca lá o impacto antrópico, a ação humana na natureza, sabe? O ser humano e a natureza, sabe? Essa relação, assim, do ser humano num canto e a natureza no outro, e o ser humano agindo na natureza, provocando impactos. A gente tem diversas formas de interpretar isso, mas eu sempre fiquei muito incomodado com essa coisa, assim, de a natureza estar lá, e nós estarmos aqui, e nós estarmos danificando, né? Provocando danos, prejuízos à natureza, aos ecossistemas. Porque eu sempre interpretei o ser humano como sendo parte intrínseca da natureza, né? Claro que eu entendo, assim, a interpretação antrópica e tudo mais, eu tô plenamente acostumado com isso já, depois de tantos anos estudando biologia, mas isso sempre foi uma coisa que ficou ressoando na minha cabeça, o ser humano e a natureza, né? E eu sempre tentei, assim, buscar uma integração, colocar o ser humano inserido na natureza. Os impactos que nós estamos causando no meio ambiente, do qual nós compomos, nós fazemos parte, né? Nós somos integrantes, é um impacto que nós estamos causando em nós mesmos, sabe? A gente deixa de ter a natureza como algo exterior e nós como apenas um agente externo nisso, que é uma coisa que vem provavelmente assim das escolas lá do criacionismo, né? O Jardim do Éden, a natureza intocável, a Mata Virgem, e o ser humano como algo que vem realmente do espaço, né? O alienígena que ele bota aqui, e começa a interferir nisso tudo, começa a agir nisso tudo. Então, assim, eu entendi muito o que ele quis dizer aqui. Eu acho que ele tá, claro, brincando. De novo, eu acho que ele continua, né, provocando muito. Mas eu meio que entendi o que ele quis dizer aqui, porque eu mesmo já flertei muito com essas ideias, assim. A despeito da discussão, né, sobre se o ser humano veio mesmo de outro planeta ou não, porque eu acho que aí já é entrar muito, né, em controvérsias muito desnecessárias. Eu acho que, assim, a ancestralidade humana na Terra está bem documentada. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, quando ele falar algumas outras coisas. Vamos ver o que mais ele falou de interessante nesse vídeo. Repara no que ele vai falar agora. Escravizamos todas as outras espécies. E o mais interessante, não somos nem nada adaptados ao planeta. Sempre precisamos de tecnologia. Então, assim, ele coloca que o ser humano não é em nada adaptado à natureza, que tem uma dependência da tecnologia muito alta. Nós não somos em nada adaptados à natureza. Eu acho que ele cometeu um erro aqui um erro grave, que demonstra que... Sabe o que eu peguei da personalidade dele? Que ele é um cara que tem muita informação científica. Ele é o que eu classificaria como alfabetizado cientificamente. Ele tem os conceitos, ele tem os termos, sabe? Ele fala da evolução, ele fala da seleção natural, ele fala, né, enfim. Ele provavelmente tem um repertório de termos científicos muito grande, só que ele não sabe o que fazer com esses conceitos e com esses termos que ele agregou ao longo da vida. E aqui é que mora o problema. É quando você tem muita informação, mas você não sabe o que fazer com ela. Claro, de novo, eu tô interpretando ele aqui como um artista, como um provocador, como um cara que tá aqui pra realmente bagunçar, né? E muitas das vezes dessa exploração dele, né, dessa provocação dele, surgem coisas geniais, surgem coisas, né, como a gente vai até falar sobre o gênio daqui a pouco, porque ele vai falar do termo gênio, eu também tenho algumas posições em relação a isso. Mas enfim, dessa loucura, né, dessas conversas loucas, sem pé nem cabeça, surgem às vezes músicas lindas, poesias lindas, né? Então assim, eu não tô querendo aqui desfazer, sabe, da figura dele, eu tô aqui apenas querendo pontuar a forma como a coisa foi discutida, se tem algum valor nisso, algum valor social, se a gente tem que apenas criticar isso negativamente, ou se a gente tem que também tentar extrair alguma coisa disso de positivo. Será que tem algo de positivo para tirar dessa conversa? Como é que você pode dizer que o ser humano não está em nada adaptado ao planeta? Nós estamos aqui, a nossa população só aumenta, né? Por causa da tecnologia? Podemos dizer que tem sim a participação da tecnologia, mas não seria a tecnologia já produto da nossa adaptabilidade? Será que o fato de que nós produzimos antibióticos, vacinas, tecnologia mesmo, né, máquinas, para facilitar a nossa vida, para aumentar o nosso bem-estar, não seria isso já também produto da nossa evolução e da nossa adaptabilidade ao ambiente? Não seria isso já produto, então, dessa adaptabilidade humana ao planeta? Será que ele não deixou de perceber que existe uma minúcia aqui, né, um pormenorzinho que talvez ele tenha deixado escapar? E que vem, de certa forma, dessa coisa do ser humano alienígena que cai de paraquedas num planeta e tem que sobreviver àquilo,
né? Sei lá, eu acho que é algo assim interessante, super interessante isso. Mas eu não tô falando que isso seja ruim ou seja bom, tá? A ponto de que todas as outras espécies vegetais, animais, minerais, etéreas, estão Espécies etéreas. Aqui eu perdi, assim, completamente toda a esperança que eu tinha de poder ter uma conversa científica, né, nesses moldes aqui. Espécies etéreas, o que ele quer dizer com isso? Né? Não dá realmente para você refutar uma coisa que você não sabe o que significa. Seria espécie etérea anjos, espíritos, seres de luz? Porque se ele coloca isso, então a discussão ela já sai do patamar científico e entra realmente no patamar puramente especulativo, cultural, óbvio, né? Tem a questão cultural humana, ele provavelmente é uma pessoa espiritualizada, ele busca, né, essas informações que vêm da religião, da espiritualidade. Mas repara que a ciência ela perde muito da força dela, porque o método científico depende de materialidade para ele poder refutar, né? Para você poder discutir um assunto, você precisa de materialidade. E espécies etéreas eu não sei o que significa. a ponto de que todas as outras espécies vegetais, animais, minerais, etéreas, estão tão adaptadas que elas não precisam de nada. Não precisam de nada, elas estão tão adaptadas que não precisam de nada. Talvez um erro aqui mais sutil, né? Porque toda espécie, por mais adaptada que ela esteja, ela sempre vai precisar que todas as condições, os recursos que compõem o nicho dela estejam operando de forma normal, né? De forma que permita que ela exista. O nicho da espécie é isso, são as condições e os recursos, simplificando muito, né? São as condições e os recursos que permitem a existência daquela espécie num determinado ambiente. Então a espécie sempre vai depender disso. Considerando isso associado ao fato de que o ambiente é um sistema dinâmico, toda espécie vai estar em constante adaptação. Não existe espécie que está plenamente adaptada. E também não existe espécie que está 0% adaptada, porque uma espécie que está 0% adaptada já está extinta, certo? Claro, né, existem aí os problemas, né, das derivas e dos acidentes catastróficos e tudo mais. Talvez espécies que estavam muito bem adaptadas num determinado sistema caiu um meteoro e matou elas. Sim, isso pode acontecer. Mas, no geral, a gente pensa em adaptação assim, né? Quem está no planeta hoje está adaptado, pelo menos em algum nível, às condições desse planeta. Para existir nessa terceira dimensão aqui. Enquanto ser humano, Na terceira dimensão. desde o início, né, lá dos primórdios, precisava de pele de urso, porque era um macaco pelado, como dizia Darwin. Mas em compensação, o macaco veio do macaco, mas era um macaco pelado, sem pelo, que surgiu à beira de uma era glacial. Se a teoria da evolução fala que tudo é adaptado para se adaptar melhor ao meio, como é que um macaco pelado surge à beira de uma era glacial? E aqui, de novo, ele demonstra que ele lê muito sobre o assunto, ele provavelmente assiste, né, filmes, né, ele tá por dentro da cultura científica, ele traz Darwin de forma incorreta, né, vai falar do macaco pelado, eu não acho que Darwin tenha falado de macaco pelado, mas sem entrar muito nos pormenores, eu não quero aprofundar muito em nada aqui. Ele traz, então, essa coisa desde os primórdios do ser humano, o frio, né, a era glacial, ter que se cobrir com pelos. Ele já demonstra aqui que tem também uma certa confusão nele, porque ele fala do começo da humanidade, os primórdios da humanidade, em uma era glacial. E a documentação que a gente tem, né, do registro fóssil e tudo mais, apontam para um início da espécie Homo sapiens a partir de ancestrais africanos. Então, numa zona do planeta que era quente, puxada ali para o desértico, né? Savanas e tudo mais. Então, assim, ele pulou uma parte da história aqui, foi direto para a parte que interessava, né? Que é a parte que o ser humano depende da tecnologia para sobreviver. E como é que a evolução explica, então, que o ser humano depende de tecnologia para sobreviver? Mas o fato de que a partir de ancestrais africanos as populações, né, se dispersam pelo mundo e começam a habitar ambientes completamente diferentes, né, desde o calor equatorial, tropical, até as zonas temperadas e até mesmo polares, próximas ali, né, das regiões polares, isso já demonstra uma adaptabilidade dessa espécie muito grande. E, claro, você está no frio extremo do Ártico, vamos supor, e você não tem pelos no seu corpo. Você vai morrer, certo? Seleção natural. Mas suponhamos que você seja uma espécie que tem uma inteligência, uma função cognitiva assim super avançada, e você consegue superar essa dificuldade do ambiente com o uso dessa sua capacidade de alterar os recursos do ambiente e produzir ferramentas e, enfim, tecnologias que te permitem sobreviver. A seleção natural ela perde um pouco de força nisso, porque, ok, o ser humano sem pelos, ou com uma camada até de tecido adiposo, né, que a gente tem tecido adiposo também, mas os pelos, como sendo ali um revestimento térmico, um ser humano sem pelos, no lugar mais frio do mundo, utiliza então uma tecnologia. Isso já não demonstra uma adaptabilidade? Tive que parar a gravação aqui, mas enfim, voltei. Então eu estava falando de, sim, o ser humano então, né, com a sua adaptabilidade, né, explorando ambientes diferentes. E aí precisou descobrir o fogo, uma tecnologia externa, precisou descobrir a ponta da lança, porque não temos garras nem dentes afiados para comer. O ser humano sempre foi. E ele coloca, precisou descobrir o fogo,
A descoberta do fogo foi ocasional, certo? O ser humano tá lá. De novo, eu falei que não ia entrar muito nos pormenores, eu só tô assim, tentando assim, trazer as incongruências, né? A forma como ele pega os conceitos e os fatos da história, né, da teoria e tudo mais, e coloca assim sobre uma perspectiva que parece que ele lê muito sobre isso, mas ele lê de uma maneira enviesada, sabe? As leituras que ele faz, as coisas que ele consome, são enviesadas já por talvez uma opinião prévia dele de algo sobre a teoria. Então, assim, ele lê já com uma ideia, né, supondo coisas sobre a teoria e etc. E ele fala assim: o ser humano precisou do fogo. O fogo estava lá. O ser humano utilizou um fogo que já existia, aprendeu a controlar o fogo, e isso trouxe uma vantagem, certo? Isso é seleção natural, isso é adaptabilidade. Só tô assim tentando assim explorar, né, um pouco assim dessas incongruências, como que apenas você ter conceitos científicos na cabeça, mas não conseguir é, organizar esses conceitos e utilizá-los de forma pelo menos cientificamente apropriada, pode levar a pessoa muitas das vezes assim a criar, né, esses delírios, ou dar muita margem a esse tipo de, de, de hipóteses e teorias controversas, né, que dissoam do que a ciência realmente está até mesmo propondo a discutir. O humano sempre foi um traço de artificialidade na terceira dimensão desse planeta. Olha como ele fala bonito, né? O ser humano sempre foi um traço de artificialidade no planeta. Sabe, eu não consigo assim tirar o valor disso. Eu vejo assim uma beleza nisso. Claramente é uma pessoa que tá ali lutando, né, muitas das vezes explorando, realmente tentando puxar do fundo da alma dele um significado para as coisas. E ele tem muita informação científica, ele tem assim uma leitura às vezes da realidade, porque o artista ele é isso, ele é um cara inquieto, né? Ele é um cara que ele tem assim uma necessidade de criar sentido nas coisas. E a postura científica, muitas das vezes, ela é o oposto disso. Você recebe informações, seja por testagem empírica ou por fórmulas, né, matemáticas. Tem uma coisa mais fria na abordagem científica. Você não pode elaborar muito em cima daquilo que está sendo dado para você. Você interpreta, então sempre vai ter ali o lado da interpretação, né, do pesquisador. Mas você não pode deixar em algum momento de contemplar coisas que são pelo menos viáveis dentro do que a gente concebe como realidade. A própria teoria científica ela é uma tentativa de ilustrar, de criar um modelo de realidade. Ela não é a verdade, ela não é a realidade. Ela é um modelo. Então a teoria da evolução, que muitas das vezes assim ele não compreende assim ela como ou ele acha que a ciência oferece a teoria da evolução como a realidade, e ele fica inquieto em relação a isso porque ele sabe que aquilo não é a realidade e realmente não é. Mas ele não entende ela apenas como um modelo que tem uma utilidade dentro do meio científico para permitir que diversos estudos sejam feitos, que diversas abordagens, metodologias sejam desenvolvidas e que diversas aproximações e extrapolações sejam feitas dos processos naturais para que a gente consiga, né? Repara quantos avanços na ciência, né, na biologia, na biotecnologia têm sido feitos nos últimos tempos. Genética, aspectos clínicos, né, dos avanços nas tecnologias de engenharia genética. Tudo isso vem com uma base de estudo na teoria da evolução, porque é muito difícil achar se não impossível, né, encontrar algum assunto dentro da biologia que você consiga se aprofundar muito sem em algum momento contemplar o processo da evolução. Então, assim, de novo, eu não queria ficar falando muito, mas eu acho que é importante assim, a gente pensar como que talvez essa coisa dele interpretar a teoria científica como a verdade deixe ele inquieto e faça ele buscar essas coisas assim etéreas, né? E aí, apenas porque eu falei o seguinte, se Darwin, Charles Darwin, o gênio, que é um gênio. Darwin era um gênio? Eu acho até que eu vou fechar o vídeo com essa afirmação dele de que Darwin era um gênio. É, tem muito barulho lá fora, espero que o microfone não esteja captando. Mas enfim, quando ele coloca Darwin era um gênio, eu entendo por que algumas pessoas classificam determinados seres humanos como gênios. Seja um músico, um Beethoven da vida, seja um atleta, um Michael Jordan, sei lá, até um Ronaldinho Gaúcho, né? O bruxo. Seja um poeta, um músico eu já falei, né? Seja um cientista, então tem o Einstein, tem tantos outros, né? Eu entendo por que as pessoas associam esses homens, essas figuras, à genialidade. Mas eu resisto um pouco quando eu vou falar, por exemplo, de Darwin, ou de qualquer pessoa, né, a colocar a palavra gênio. Por dois motivos eu vou estender um pouquinho nisso. Eu acho que a palavra gênio, em primeiro lugar, ela afasta pessoas de entenderem aquilo como um processo em que ela pode participar. Então, se eu chego para um aluno meu e falo, Darwin era um gênio, o que eu estou dizendo para ele era o seguinte: tudo que Darwin chegou em termos de conclusões e, enfim, processos que ele elucidou, são coisas que você, que tem uma mente mediana, nunca vai conseguir chegar. Porque Darwin era um gênio e você não é. Então o aluno vai ficar assim, então tá, então pra que eu vou estudar isso, né? Eu não sou um gênio, ele era um gênio, beleza, ele já fez o trabalho, vou só, enfim, ler o que ele falou, decorar pra prova e é isso. Colocando Darwin não como um gênio, mas como uma pessoa normal, e aí é que entra o segundo ponto do meu argumento,
colocando ele como uma pessoa normal, que trabalhou muito, que se esforçou muito para chegar aonde ele chegou, aproxima as pessoas do processo, sabe? Ele era um ser humano. Ele era uma pessoa assim, um cara inteligente, certamente. Talvez a gente pode até falar aqui de um QI, mas não gosto nem de entrar muito nessa coisa do QI. Mas, sabe, a pessoa se sente então participante disso. Apenas reduzir a figura do cientista ao gênio, ao cara que teve o Newton lá, né, debaixo da árvore, aí cai uma maçã na cabeça dele, e o cara elucida toda a questão da gravidade. Isso é meio anedótico, ó, sem dúvida. Acho que a anedota ela tem uma função, né, dentro da história da ciência, para muitas das vezes criar, né, pontos de interesse, mas tira um pouco dessas pessoas do contato com o resto das pessoas que estão, sabe, acabam se sentindo um pouco não participantes daquilo. Agora, colocando Darwin como um trabalhador, como um cara esforçado, um cara que se interessou muito por um assunto e consumiu muita literatura e leu muito e entrou em constante contato ali com pessoas do tempo dele, né, os maiores especialistas da época, sobre diversos assuntos de botânica, zoologia, geologia, etc. Todos os naturalistas mais importantes, né? E esse contato constante com essa sociedade e as viagens, né? O esforço físico mesmo de viajar, e, enfim, pegar todo esse material que ele coletou e analisar e vir eventualmente com a conclusão da seleção natural, colocando isso nesse aspecto do trabalho, do esforço, sabe? Eu acho que duas coisas. Aproxima o público dele, porque é só você trabalhar e se esforçar e eventualmente você vai atingir seus objetivos. Coisas, inclusive, pode ser que, por acaso, você até mesmo atinja assuntos de grande relevância. E, em segundo lugar, humaniza a pessoa e dá para a pessoa o valor real do trabalho que ela fez. Não tira essa coisa do trabalho. Eu lembro de uma entrevista há muito tempo atrás do Oscar Schmidt, um jogador de basquete brasileiro, que ele não gostava que dissessem que ele tinha, tipo, dom para jogar basquete, porque ao dizer que ele tinha dom, a pessoa ignorava todo o esforço que ele teve de treinar os fundamentos de lançamento, de não sei o quê. Sabe? Ele se sentia diminuído por ser considerado como tendo um dom e não pelo esforço que ele aplicou em aprender o esporte. Eu abri aqui esse site na internet que tem o livro do Darwin na íntegra e Projeto Gutenberg, tá em inglês, né? Enfim. E eu quero mostrar uma coisa aqui no livro, que é essa parte aqui no final, que geralmente ninguém lê, né? Que eles chamaram aqui de index. Hoje, no artigo científico, seria as referências bibliográficas, mas aqui também tinha alguns termos, né? Na ordem que eles aparecem no livro. Mas repara como é que aqui vai estar toda o networking, digamos assim, de Darwin. Ele vai estar citando aqui os caras que ele lia e que ele se correspondia sobre os temas que ele queria se aprofundar. Então ele cita muito, né, Agassiz. Eu nem sei se eu pronuncio o nome desses caras certo, mas enfim. Tem vários nomes aqui que aparecem, que são, né, os caras, os pesquisadores da época, que, enfim, ajudaram, né, deram apoio, deram suporte bibliográfico mesmo para Darwin nas pesquisas que ele fazia. E vamos pegar, por exemplo, aqui, eu não sei pronunciar esse nome aqui, Boris de Saint-Vincent. Era um naturalista francês, se não me engano. E tem uma passagem aqui muito interessante, quando ele coloca o seguinte, que aí tem uma discussão ali, né, sobre batráquios, que seriam algumas linhagens de anfíbios, né? O termo batráquio acabou entrando em desuso, mas compreendia, né, sapos, rãs, enfim. E esse autor lá que ele citou, o Boris de Saint-Vincent, falava, né, que esses batráquios não eram encontrados em algumas ilhas, não sei o que, com oceanos e tudo mais. E o Darwin coloca assim, essa parte aqui que eu gostei muito, né? I have taken pains. Essa expressão, assim, né, demonstra, para verificar, né, essa afirmação, e encontrei que era verdade. I have taken pains, quando eu leio, assim, traduzindo livremente, tipo, ele colocou um esforço, assim, que passa essa impressão, assim, de uma coisa dolorosa, sabe? Aquela coisa, assim, estressante, que ele realmente teve que se aprofundar, teve que correr atrás de muita informação para chegar, para verificar se isso que estava sendo dito por esse cara era verdade. E acabou que ele encontrou que, ok, era verdade, né? Com algumas exceções ali. Mas o que eu quero dizer com isso? O trabalho de Darwin, ele recebia então essas informações todas e ele tinha que organizar isso, sistematizar isso, correr atrás de verificar se aquilo era verdade, que é o trabalho do cientista, né? Então, assim, você apenas resumir ele como o gênio, o cara que teve uma ideia legal, e você ignorar essa parte aqui onde ele estava ali organizando, sistematizando, através de uma metodologia, né, que ele teve que, obviamente, desenvolver. Sabe, se você ignora isso aqui, essa parte do trabalho cansativo dele, sei lá, eu acho acaba diminuindo um pouco, talvez até a própria importância dele. E eu tô falando muito de Darwin, mas assim, é claro que essa coisa do gênio também, além de às vezes desanimar pessoas, né,
que de repente pensam, né, em fazer alguma coisa parecida, ela esconde uma parte interessante da realidade, que é o seguinte. O que Darwin concluiu, a partir das pesquisas dele, qualquer outra pessoa que colocasse uma quantidade de esforço considerável, equivalente, né, à que ele colocou, também poderia chegar àquela conclusão. E eu provo isso. Contemporaneamente a Darwin, tinha um cara lá chamado Alfred Russel Wallace, que chegou às mesmas conclusões que ele chegou, e inclusive, né, teve ali uma interação entre os dois. Acabou que o livro virou uma copublicação, né? O Wallace também ofereceu ali algumas informações para Darwin e tudo mais, eles sintetizaram tudo. E então, assim, que legal, né? Uma outra pessoa chegou às mesmas conclusões que Darwin sobre essa questão da seleção natural. Então, assim, sabe, eu acho que pegar a história e analisar realmente o contexto geral, sem essa coisa assim do gênio, sabe, do cara que iluminado, eu acho que é mais legal e mais interessante do que essa coisa reducionista, né, do gênio, não sei. Eu tô problematizando aqui. É o meu jeito. Sim. Se ele tivesse vivo até hoje aqui na terceira dimensão, ele com certeza teria tempo suficiente de perceber que nenhum golfinho começou a falar depois de 2000 anos, nenhum macaco começou a falar. Ele começaria a ver que alguns pontos da teoria dele, ele mesmo seria o primeiro a querer mudar. Aqui ele ignora, talvez também assim. Darwin recebeu feedback durante a vida. Ele recebeu feedback negativo sobre a teoria dele. Muitas pessoas já entraram em contato com ele ali imediatamente, né, falando sobre pontos, incoerências nas teorias, né, nas construções dele. E ele conviveu com isso durante muito tempo, né? E ele demonstra isso no livro dele, sabe? Na sexta edição, ele coloca lá no final que, apesar de muitas tentativas, algumas coisas do que eu falei sobreviveram e são inapeláveis. Ele coloca lá, né? Seleção natural, tudo mais, etc. Ah, certamente Darwin hoje, se ele estivesse vivo, ele ia ficar surpreso de que os golfinhos não começaram a falar por uma razão, talvez diferente do que o Jorge Versilo falou. Eu acho que ele ficaria surpreso de que ainda existem golfinhos, né? De que a gente ainda não acabou com todos os golfinhos do planeta. Mas tirando isso, assim, não existe nenhum tipo de pressuposto na evolução que considere que em algum momento alguma espécie além da espécie humana vai desenvolver linguagem da forma como a gente fala. Eu tô falando isso assim também, nem precisava entrar nisso, né? Mas, enfim, eu acho que é um outro ponto aqui que ele colocou também só pra provocar, sabe? Ele colocou só pra mexer com os ânimos do pessoal. Ele sabe que isso gera controvérsia, ele sabe que isso é um assunto, e é um assunto interessante, né? Eu queria que isso fosse mais conversado e mais discutido, ainda que de forma assim meio descompromissada, né? Meio irresponsável, mas que o assunto seja comentado, porque nisso algumas pessoas vão de repente ter interesse e vão se aprofundar, vão ler mais, vão se interessar, né? Vão eventualmente até estudar biologia, por que não? E enfim. E essa parte aqui no final ele vai falar uma coisa muito legal e acho que eu vou fechar com isso agora. Agora, sério, acho que agora eu vou fechar com isso. Ele mesmo queria mudar. Porque hoje em dia, essa coisa da seleção natural virou, assim, uma coisa muito confortável pra ciência. Tipo assim, tudo surgiu por acaso. Afinal de contas, são tantos bilhões de anos, já surgiu naturalmente. E deixa pra lá e vamos seguir. Isso virou uma coisa assim de... isso já veio pronto aqui pra mim? Tá embalado, tá pronto? Vamos aceitar isso mesmo? Se essa fosse realmente a postura da comunidade científica, de apenas aceitar coisinhas que são dadas, né, num pacotinho assim e não criticar aquilo, realmente seria uma coisa preocupante, né? Eu acho que ele tá tão distante da comunidade científica que talvez ele acredite de verdade que os cientistas apenas pegam informações e aceitam e não questionam, não criticam. Isso é uma coisa errada, tá? No meio científico, todas as teorias estão em constante avaliação, está sempre sendo discutido, mas existe uma coisa chamada consenso. Eu, por exemplo, eu sou um cara que entrei na faculdade recentemente, né, obviamente, já concluí meu curso. Durante a faculdade eu aprendi que algumas coisas são consensuais, né, no meio científico. Não quer dizer que são verdadeiras, não quer dizer que são a realidade. A teoria ela é isso, é um consenso. Muitos pesquisadores, vendo que os resultados das pesquisas deles estão apontando na mesma direção, vão e falam em algum momento assim: olha, que tal se a gente juntasse tudo isso aqui e formasse uma grande teoria? Porque aparentemente, né, isso aqui não está refutando isso aí, as duas se complementam. Acontece isso na história em algum momento com a síntese evolutiva, né? Alguns princípios lá do darwinismo são associados com alguns princípios do mendelismo, a genética, né? Que está associado com Mendel lá, né? Porque foi o pai da genética. Então, quando você une Darwin com Mendel, falando assim simplificadamente, né? Surge então a síntese evolutiva, que alguns chamam, eu acho até meio tosco, né? Neo-darwinismo, mas é basicamente a forma como nós encaramos a evolução hoje é a síntese evolutiva, que é a união das ideias de Darwin com as ideias de Mendel, que se complementam e eventualmente aí surgem outros fatores, né? Por parte da genética, vem a mutação. Inclusive, um dos grandes problemas da teoria do Darwin, e eu acho que ele tinha noção disso, é o fato de que ele não tinha ele fundamenta todas as ideias dele na ideia de que havia uma variedade, uma grande quantidade de variação na natureza, e a seleção natural estaria atuando nessa variação. Só que ele não conseguia explicar de onde vinha essa variação. Então, assim, isso é um problema, isso tornou problemático a teoria dele, né, ser levada, digamos, a sério no começo.
hoje em dia, com os avanços na genética, a gente sabe sobre mutação, sobre recombinação, né, todas essas... Até mesmo o fluxo gênico e tudo mais, a gente entende como que a genética opera na produção dessa variação, abastecendo as populações com variação genética, que eventualmente a seleção natural consegue operar ali, né? E outras forças também, deriva genética, etc. Então, assim, sim, Darwin certamente teria... Hoje, ele teria mais conteúdo para, inclusive, olhar as coisas que ele escreveu sobre uma outra perspectiva, e ele provavelmente mudaria muitas coisas. Eu não sei se exatamente por isso que o Jorge Versilo falou, mas certamente ele iria mudar muitas coisas. Não tem nada, não tem nenhum martelo batido em relação a nada que Darwin escreveu. Pro povo assim, olha, mesmo que você discorde de mim, mas não compra e não aceita nada embalado pronto. Questione tudo. Eu acho E eu, enfim, fecho com isso. Sim, questione tudo, mas questione de forma fundamentada. Não apenas questione por questionar. Eu acho que o Rafael depois ele faz um comentário nesse sentido, né? O questionar por questionar pode também ser perigoso. Questionar de forma fundamentada. Questione, mas também leia, sabe? Se intere, se informe, aprofunde. De novo, o Jorge ele é um artista, então assim, eu peguei tudo que ele falou aqui como uma provocação, mas ele tem um público, né, que pode de repente ouvindo assim, né, e dando pra ele algum prestígio, que ele certamente tem e merece, pode levar o que ele falou a sério demais, e isso tira algum tipo de prestígio também do método científico, né. E a gente tá num momento tão delicado de negacionismo científico, de negacionismo, assim, de fundamentos da ciência, e a biologia, né, agora com a questão dos anti-vacina, né, anti-vaxxers, que é um movimento perigosíssimo de pessoas que aparentemente questionam apenas por questionar, né? Talvez até por algum anticientificismo. Então, assim, eu espero que da parte dele não haja esse negacionismo e esse anticientificismo. Que seja realmente uma exploração de uma mente perturbada que quer fazer significado das coisas, mas que entende que existe um valor, que existe uma coisa... que a gente tem que ter um respeito pelo método científico, a despeito de, às vezes, ele parecer um pouco confuso, obscuro, algumas coisas parecerem não fazer sentido, mas a pessoa tem que estudar, né? E, enfim. Esse vídeo ficou diferente do que eu tô acostumado a fazer aqui, né? Eu tô mais acostumado a comentar questões de vestibular e tudo mais. Mas eu tô testando esse formato diferente, vamos ver assim se fica legal. E eu posso fazer isso mais vezes no futuro. Achei que o tema era relevante. De novo, todo o respeito do mundo aos dois artistas que estavam ali conversando, né? Não quero provocar nenhum tipo de efeito de hate contra eles, negativo, tá? A conversa foi super legal, foi super proveitosa. Acho que é interessante que esse tema esteja vindo à tona, né? E que venha mesmo à tona. E que eventualmente, assim, possa haver essa interação entre as pessoas que são da parte científica da sociedade, né? E as pessoas que são menos apegadas, de repente, à ciência e que querem também entrar, de repente, né? Ou que de repente nem querem. Mas que haja essa interação, que haja esse contato. Eu acho que o lado científico tem muito a aprender com os artistas, com os provocadores, com os questionadores. Inclusive porque o cientista ele é um grande questionador, só que ele é um questionador que busca evidências. E eu vejo que assim a classe artística ela provoca mais às vezes assim realmente para gerar conteúdo, né, que eventualmente pode ser utilizado ali numa peça, né, numa arte, numa peça artística, seja uma pintura, seja uma poesia. Eu acho que eles estão mais preocupados assim em realmente produzir cultura, produzir conteúdo, e a gente precisa disso, a sociedade precisa disso. Se isso vem a um preço de eventualmente algumas pessoas acabarem enveredando, né, para esse lado assim do contraditório, né, da controvérsia, é um preço que a gente tem que pagar. Mas eu não abro mão de ter o artista, de ter a pessoa que de repente não entende muito de ciência, mas que produz para a sociedade de forma também importante, né? E eu não quero viver numa tecnocracia, eu não quero viver numa sociedade onde o técnico, o especialista fala e todo mundo abaixa a cabeça e aceita. Eu não quero viver nessa sociedade. Eu quero viver numa sociedade onde todo mundo tem participação e aprende. Eu quero viver numa sociedade onde as pessoas têm alfabetização científica, aprendem os termos, os conceitos, onde eventualmente a pessoa desenvolve um letramento científico para aprender o que fazer com esses conceitos científicos, né? Para não ficar aquelas coisas soltas como está ali na cabeça dele. Para a pessoa aprender a fazer, a sistematizar esses conceitos. Então, assim, a pessoa precisa de letramento científico. É possível uma sociedade 100% letrada cientificamente? Não. Então, assim, eu não quero viver numa tecnocracia, sei que não é possível alfabetizar e letrar cientificamente a sociedade em sua totalidade. Então, o preço que a gente paga muitas das vezes é ter que ouvir algumas pessoas falando algumas asneiras, né? De repente, assim, com todo respeito. Algumas coisas, assim, que são imprecisas em relação à ciência. Mas se é esse que é o preço que a gente tem que pagar, ok, tá bom, tá ótimo. Gerou aqui conteúdo, gerou entretenimento, né? Foi super legal. Discutimos, trouxemos uma discussão interessante aqui pro canal. E espero que no futuro, assim, mais pessoas falem mais besteira, então, pra gente poder discutir e trazer a ciência à tona.
E, enfim, eu não quero que o vídeo passe muito de meia hora, então já até ficou grande demais. Vou parar por aqui. E em breve eu vou fazer mais vídeo aí sobre Enem, biologia no Enem, e vou também falar sobre outros vestibulares no futuro. Quem gosta desse assunto, se inscreve no canal. Eu vou sempre postar conteúdos aí, geralmente relativo a vestibular, tá? Mas eventualmente eu posso fazer alguma reação assim, não sei. Vou parar por aqui, tchau.